Bom, nós estamos aqui então com mais um vídeo da nossa pequena série aí, Bitcoin Raivoso, cuja carrocinha governamental continua tentando prender. Bom, vamos lá. Nos vídeos passados nós falamos sobre a conversibilidade em ouro das moedas estatais, né? A perda do lastro metálico que as moedas tiveram aí ao longo do século XX, aquela coisa toda, tudo foi, claro, apresentado brevemente. E aí nós falamos que dizer que o Bitcoin não tem lastro não é exatamente um bom argumento contra o Bitcoin, porque as moedas estatais também não têm, então isso seria o mesmo argumento contra as moedas estatais. Mas, agora vamos lá, existe um lastro para o Bitcoin? É possível haver um lastro para alguma coisa? Então, para começar isso, a gente tem que falar daquele tal do valor intrínseco das coisas, tá certo? As pessoas às vezes falam que as coisas têm valor intrínseco, isso é um modo de dizer, não é exatamente uma literalidade. Então as pessoas falam, o ouro ele foi escolhido como meio de troca ao longo aí dos milênios porque ele tem valor intrínseco, né? Você pode fazer joia, você pode fazer uma série de coisas, ele tem boa condutibilidade elétrica, ele é irreprodutível, ele é raro, ele é uma coisa escassa e tal, mas nada disso faz com que o ouro realmente tenha um valor econômico. Valor econômico, como nós já dissemos aqui, cansamos de dizer, ele é uma atribuição humana, tá certo? Ele é uma percepção, não se trata de uma característica inerente à existência material de um bem, de um serviço, mas sim a percepção de utilidade que nós atribuímos a esta mercadoria, né? Mercadoria é aquilo que é posto a mercado, enfim. Então, claro que nós podemos atribuir valor ao ouro, assim como nós podemos atribuir individualmente valor a qualquer coisa, né? Você pode atribuir valor a esse vídeo, a uma agenda com a estampa do seu time de futebol favorito, a um notebook que está aberto aqui do meu lado, enfim, a gente atribui valor a muitas coisas. Mas existencialmente elas não carregam em si essa característica. Bom, por que é importante começar falando do valor? Porque quando a gente fala que as moedas, por exemplo, antigamente, na época do padrão ouro, tinham lastro em ouro, o valor das moedas acaba por depender, logicamente, né, isso é uma consequência lógica que nós estamos dizendo aqui, acaba por depender do valor que nós damos ao ouro, tá certo? Então, a moeda tem lastro em ouro, ela é confiável, ela é garantida porque ela converte em ouro. E se algum dia a gente achar que o ouro não é uma boa medida de valor, acaba o valor da moeda também, tá certo? Então, o Bitcoin ele tem um lastro também, um lastro virtual, que tem origem no próprio sistema que o compõe, porém, é aquela coisa, assim como na época do padrão ouro, se nós perdermos a confiança do próprio ouro, as moedas que são lastreadas em ouro perdem o valor por tabela. O Bitcoin é a mesma coisa. A gente diz que ele tem um lastro porque ele é irreprodutível, o código dele é fechado de uma determinada forma que é impossível falsificá-lo. Ou beira o impossível, na verdade, mas até onde eu sei é realmente muito difícil falsificá-lo. Então nós atribuímos valor a isso. É muito difícil falsificar o Bitcoin, dado o seu código. Então esse próprio código que faz a existência do Bitcoin é o seu lastro. E aí, como acontece lá no padrão ouro, se a gente deixar de confiar nesse código, por qualquer motivo que for, né, nós percamos a confiança nisso, o próprio Bitcoin também, entre aspas, perde a garantia do seu lastro, enfim. Isso aconteceria com qualquer coisa. Sempre que você lastrear coisa X na coisa Y, se a coisa Y perde o valor, a coisa X afunda junto, né? Bom, então, garantia de valor nada tem. Nenhuma moeda jamais teve, tá certo? Garantia que eu digo aqui no sentido absoluto, tipo, isso aqui sempre vai ter poder, valor econômico. Olha, você pode dizer que é muito provável. No caso do ouro, como foi utilizado por milênios e a gente não tem nenhuma expectativa de que amanhã isso deixe de ser assim, tudo bem, você pode dizer que é muito provável que isso continue tendo valor, mas garantia, como eu acabei de dizer aqui, é sempre uma especulação no fim das contas, tá certo? Bom, o Bitcoin ele é baseado num código de criptografia, um código inclusive aberto que as pessoas podem verificar, podem acessar, inclusive através desse código inicial elas podem fazer alterações e criar as suas próprias moedas, isso já aconteceu muito inclusive, e nesse código ele tem ali uma limitação intrínseca que os computadores espalhados pelo mundo eles estão lá fazendo aquilo que nós chamamos de mineração, né? Claro que uma mineração virtual, uma mineração metafórica. Eles estão lá fazendo contas e mais contas e mais contas, analisando toda a rede do Bitcoin, validando as transações que estão acontecendo nessa rede, conferindo se essas transações são verdadeiras. Eles estão fazendo esse monte de conta e conforme eles fazem isso, esse sistema que é responsável por todo esse processo computacional, ele é recompensado com microunidades deste Bitcoin. Antigamente eram unidades inteiras do Bitcoin, enfim, você minerava muito mais Bitcoin com menos poder computacional, mas enfim, com o passar do tempo isso foi sendo reduzido e cada vez você vai produzindo um pouco menos Bitcoins por poder computacional, mas enfim, isso é uma conta que a gente explica num outro vídeo aí também, é uma coisa que a gente fala depois. E resumidamente, essa mineração tem um limite, ele foi programado já desde o seu código, desde o princípio, para que quando o Bitcoin chegasse a 21 milhões de unidades, nenhum Bitcoin passasse a existir daí para frente. E isso é o tal do lastro do Bitcoin, é a sua irreprodutibilidade, é a impossibilidade junto, né, associado à impossibilidade de falsificação das transações, a falsificação da própria moeda. Isso foi uma sacada interessante, inteligente por parte dos criadores ou do criador, a gente não sabe exatamente, né? Enfim, quem idealizou o código do Bitcoin criou esta escassez virtual para a moeda que reproduz, de certa forma, a escassez material
que tem outras mercadorias, como por exemplo o ouro. Exatamente porque, como nós dissemos no outro vídeo, o ouro você não consegue criar ele do nada, você não consegue criar ele num laboratório. Não é tão frequente assim você achar novas minas de ouro, de onde você extrai quantidades absurdas e inunde a economia com esse ouro. Não tem como você falsificar ouro, né? Aquele sonho dos alquimistas que a gente sempre ouve falar, né? Os alquimistas de alguns séculos atrás que tentavam transformar cobre, bronze, não sei o que, em ouro através de induções químicas e tal. A gente não consegue falsificar, então ele tem uma certa escassez. E isso é um dos motivos para nós atribuirmos valor a este metal. E a ideia de quem fez esse código do Bitcoin e de algumas outras criptomoedas que são baseadas nesse mesmo princípio foi então uma sacada inteligente de reproduzir essa escassez para servir de lastro à própria moeda. Então, em última análise, nós podemos dizer que a confiança que as pessoas têm no Bitcoin, claro, é o motivo do seu preço, da formação do seu preço, do seu valor momentâneo. Mas numa situação mais ampla, este mesmo valor é atribuído por quê? A análise vai partindo daqui. Como é uma moeda que, apesar de virtual, ela reproduz uma escassez, ela não pode ser falsificada, e a gente atribui valor a essas características, e isso se encaixa nas pretensões que nós temos para a utilização de algo como meio de troca, então este acaba sendo o lastro último do Bitcoin, que eu particularmente acho muito mais seguro e proveitoso do que um mero governo dizendo que a moeda vale porque ele, governo, disse que vale, né? Isso gera uma série de problemas que também é tema de outro tópico, outro vídeo mais adiante. Bom, então por este vídeo é isso. Para continuar acompanhando os vídeos desta nossa pequena série sobre o Bitcoin ou Bitcão, você inscreva-se aqui no canal para ser notificado quando esses vídeos forem lançados. Eu tenho uma página no Facebook cujo link está na descrição, onde eu publico o vídeo lá também, para que mais pessoas vejam. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.